Olá! Vamos hoje tentar tirar uma dúvida de muita gente a respeito de frações. Eu acho engraçado que quando uma pessoa, no geral, é apresentada a uma divisão, ela consegue fazer a divisão. Mas quando é apresentada a uma fração, ela não consegue dividir. E aí, porque eu estou acompanhando muitos alunos nessa vida aí, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, primeiro ano do ensino médio, eu vejo que existe dificuldade em entender o que é uma fração. Tá? Então vamos lá, eu vou tentar agora tirar todas as suas dúvidas acerca de divisões e frações, tá certo? Se você confunde ainda, assista esse vídeo. Se gostar desse vídeo, dá o joinha aqui embaixo, clica no sininho, né? Vai lá e se inscreve no canal, clica no sininho para dizer eu quero ficar acompanhando essas aulas quando elas aparecerem. Vai ter aula de geometria, vai ter aula de álgebra, vai ter aula de vários tipos de assuntos de matemática e você pode me propor o que você quer assistir. João, eu estou em dúvida nisso, bota um comentário aqui, dá um oi, entra nas minhas redes sociais, poxa, vai lá no Instagram e diz assim, ó, o meu Instagram tá aqui, @professor João Antônio, é o mesmo Telegram também, vai lá, dá um oi, professor, eu estou com dúvida nessa questão, estou com dúvida nesse assunto e eu vou tentar gravar um vídeo para você, para facilitar a sua vida, ok? Então vamos lá, divisões e frações, veja como é simples, tá? Olha só, aqui está uma expressão que o pessoal lá no sexto ano do ensino fundamental, né? Então você vê aqui o pessoal do sexto ano, até o pessoal do quinto ano, né? Sexto ano, quinto ano, eles começam a ver as divisões, né? 2 dividido por alguma coisa. É óbvio que não é 2 dividido por A, porque normalmente no quinto e no sexto ano a gente não usa incógnitas, não usa letras. Mas vamos lá, vamos imaginar aqui, 6 dividido por 2. Poxa, eu posso escrever desse jeito, 6 dividido por 2, ou posso escrever desse jeito, 6 dividido por 2, que aí a gente sabe, né? A gente lembra, 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 6 dá 0. Então é uma divisão perfeita com resto zero, uma divisão exata. 6 dividido por 2 dá 3. Então 6 dividido por 2 é igual a 3. Mas o que muita gente não sabe é que pode escrever assim, né? 6 dividido por 2. Por que eu posso escrever assim? Gente, fração é divisão. Uma fração é o processo de divisão. Então você pode escrever 6 dividido por 2 desse jeito. Você pode escrever 6 dividido por 2 desse jeito, que dá 3. E você pode escrever 6 dividido por 2 desse jeito, que também dá 3. O mais engraçado é que quando muita gente, muitos alunos que eu tenho acompanhado, na hora que eu faço quanto é 8 dividido por 4? Quanto é 8 dividido por 4? Aí eles resolvem, é 2. Quanto é 8 dividido por 4? Aí eles sabem, é 2. Quanto é 8 sobre 4? E aí eles não têm a mesma noção de que isso é 8 dividido por 4. Eles até, engraçado, se você trabalha com fração, eles até simplificam aqui, ó. Eles simplificam por 2, aí eles escrevem 4 sobre 2. Aí eles simplificam de novo por 2, e aí eles têm a resposta de que isso aqui dá 2 sobre 1. E fica nessa. E eles não lembram que 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Por quê? Porque é a mesma coisa que 2 dividido por 1. É a mesma coisa que 2 dividido por 1. Quer dizer, quando as pessoas enxergam fração, elas não têm noção de que isso é uma divisão. E você tem que ter essa noção. Isso aqui é uma divisão. 6 sobre 2 é a mesma coisa que 6 dividido por 2. Tá? Então, se eu digo 10 dividido por 2, isso aqui dá 5. 10 dividido por 2, isso aqui dá 5. 10 dividido por 2, isso aqui tem que dar 5. Do mesmo jeito, ok? Então, o nosso
2 dividido por A, ele pode ser escrito na forma de fração, 2 dividido por A. Até eu gostaria de fazer com que vocês percebam que o sinal de divisão ele é um traço que tem uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo, justamente para indicar que são dois números que tem um traço entre eles no meio. O sinal de divisão é esse. Então, uma fração, não esquece, vou escrever de novo, fração é divisão. No caso de uma fração, no caso, por exemplo, 3 dividido por 5, o número que aparece antes do sinal de divisão é o dividendo, é aquele que está sendo dividido, então ele fica em cima. O sinal de divisão é o traço e o número que aparece depois do sinal de divisão é o divisor, ele fica na parte de baixo. Então 3 dividido por 5 é 3 em cima de 5. 5 dividido por 3 é o contrário, né? É o 5 em cima, o 3 embaixo e o sinal no meio. Só o sinal não muda de posição. Mas quem estiver antes do sinal é colocado em cima. Quem estiver depois do sinal é colocado embaixo da fração. Só isso. Sério. É só isso. É difícil você enxergar numa fração uma divisão? Não, é só isso. Vamos para outros exemplos? Vamos para outros exemplos que podem ser mais caprichados, outros exemplos que podem ser mais complicados. Olha só. B dividido por 3. B dividido por 3, seja lá quem for o B, certo? O B tem que estar em cima, o 3 tem que estar embaixo. E o sinal apresenta a fração, só isso. Né? Ou seja, o resultado é muito simples, o resultado é esse aqui, B sobre 3. Ah, mas eu não sei quem é B. Ok, eu estou aqui usando um exemplo que pode ser usado para cálculos com números ou cálculos com letras. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse 15 dividido por 3, como é que você reescreveria isso na forma de fração? O 15 vem em cima e o 3 vem embaixo. Só isso. 15 dividido por 3, 15 dividido por 3, o sinal de dividido está aqui. Esse cara é o sinal de dividido. E o resultado disso, tanto desse aqui dá 5, como desse aqui dá 5, porque são a mesma coisa, a mesma operação, só que escrita de forma diferente. Então, essas duas aqui, ó, vou chamar de A e vou chamar de B, certo? A e B são a mesma operação. Escrita de maneira diferente, de maneiras, na verdade, porque são duas maneiras diferentes. Ok? Que seria a mesma coisa que 15 dividido por 3. Só, do mesmo jeito. Ok? Vamos lá para a próxima. 4 mais B dividido por 3. Aí como é que eu faço isso? Bom, a gente lembra aquela escadinha, né, de importância das operações que em todos os vídeos eu lembro para você não esquecer. Primeiro, potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão. Por último, soma e subtração. Então, quem é que tem que ser feito primeiro? Quem tem que ser feito primeiro é a divisão ou é a soma? A gente sabe que o primeiro degrau é resolvido primeiro, o segundo degrau é resolvido depois e, por último, o terceiro degrau é resolvido. Então, a divisão, o sinal de divisão, é mais importante que o sinal de soma. Ele vai ter que ser resolvido primeiro. Então, o que eu preciso entender é que se isso aqui vai ser resolvido primeiro,
Então, somente o B está sendo dividido pelo 3. Eu pensava, João, eu pensava que era o 4 mais B está sendo dividido por 3. Não. Aqui, como a divisão é resolvida primeiro, somente o B está sendo dividido por 3. Isso significa que na forma de fração é assim: o B dividido por 3 mais o 4 separado. Então é 4 mais B sobre 3. Isso é a forma de escrever corretamente essa fórmula, tá? Para você não confundir. Justamente porque a divisão se resolve antes. Eu tenho que resolver a divisão primeiro, antes de resolver a soma. Portanto, olha a transformação aqui, né? Vamos escrever da maneira correta, tá aqui. O B vem para a parte de cima da fração, o 3 vem para a parte de baixo da fração, o sinal de dividido é o sinal da fração. Somente o B está sendo dividido pelo 3. O 4 é apenas repetido porque ele está fora da fração. Tanto o 4 quanto o sinal de mais são repetidos, ficam fora da fração. Vamos ver outro exemplo? Agora, olha a diferença. Olha a diferença deste caso para o caso anterior, né? Nesse caso, a gente colocou 4 mais B entre parênteses. Então, na hora que a gente coloca algo entre parênteses, a gente está dizendo, resolva isso primeiro. Nós estamos dizendo que o 4 mais B é mais importante do que o dividido por 3. Então, 4 mais B, atenção, é uma coisa só. 4 mais B é uma coisa só. Então, 4 mais B é considerado uma coisa só. Tudo isso é mais importante que a divisão. Então, 4 mais B vai ficar na parte de cima da fração. O 3 vai ficar na parte de baixo da fração. E o sinal de dividir é o próprio traço da fração. Pronto. Agora nós temos uma diferença. O 4 não ficou separado. O dividido por 3 está dividindo a expressão 4 mais B. Ou seja, esse sinal de dividido está dividindo tudo isso aqui que está entre parênteses. Certo? Resultando nisso aqui, ó. 4 mais B sobre 3. 4 mais B sobre 3. Olha a diferença desse caso para esse caso. Nesse nosso primeiro caso, apenas o B foi dividido por 3. Apenas o B foi dividido por 3. O 4 ficou de fora. Nesse caso, o 4 mais B está sendo dividido por 3, por causa dos parênteses. Então, 4 mais B fica na parte superior da fração e o 3 na parte de baixo da fração. Pronto. E o sinal de dividir, como você já sabe, é o próprio sinal da fração. Vamos tentar fazer esse outro agora? Olha, para você agora. Para você, como é que você resolve esse? 4 dividido por 3 vezes B. Nós temos duas operações. Nós temos o dividir e a multiplicação. Só que elas têm o mesmo nível. Quem é que você resolve primeiro? Multiplicação ou divisão? A resposta é quem estiver primeiro. Quem estiver primeiro é a divisão. Então você resolve primeiro a divisão. Você vai transformar essa divisão em uma fração. Só isso. 4 sobre 3. E o restante que aparece aqui, você vai deixar o restante aqui. 4 sobre 3 vezes B. Só que se você lembrar como funciona a fração, né? Ó, vamos lá. Olha aí, 4 sobre 3, 4 terços vezes B. Só que se você lembrar, quando você multiplica uma fração com um número, esse número multiplica só a parte de cima. Então isso aqui vai virar 4 vezes B sobre 3. Tanto faz.
Tanto faz se você escreve assim ou se você escreve assim. É a mesma coisa. 4/3 vezes B é a mesma coisa que 4 vezes B sobre 3. Vamos provar isso? Vamos. 4/3 vezes 6. 4/3 vezes 6. A gente sempre multiplica o número pelo de cima. 4, aí vai ficar 4 vezes 6 sobre 3. Olha aí, já são iguais. Ou seja, essa forma de escrever é igual a essa forma de escrever. Vai dar no mesmo resultado. 4 vezes 6 vai dar 24. 24 dividido por 3 vai dar 8. Pronto, olha só. Você poderia, né, para você que já conhece, né, se você lembra muito bem, 4 sobre 3 vezes 6. Você pode cortar o 3, né, dividir o 3 por 3 e dividir o 6 por 3. Quando você divide o 6 por 3, isso aqui dá 2. E o 3 por 3 dá 1. Então fica o quê? Fica 4 sobre 1, que é a mesma coisa que 4, vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Olha só, o mesmo resultado que nós conseguimos aqui é o resultado que nós conseguimos aqui. Igualzinho. Portanto, eu posso escrever assim. 4 Cadê aqui? 4 dividido por 3 vezes B. 4 dividido por 3 vira a fração 4/3, vezes B desse lado. Só que quando a gente faz uma multiplicação entre uma fração e um número, o número multiplica só a parte de cima da fração, o que transforma 4/3 vezes B em 4 vezes B sobre 3. Portanto, ó, posso escrever de um jeito ou de outro, eu vou conseguir fazer o cálculo tranquilamente. Vamos para mais uma. 4 vezes 3 dividido por B. Bom, 4 vezes 3 dividido por B. Quem é que eu faço primeiro? Multiplicação ou divisão. Elas têm o mesmo nível. Tem o mesmo nível. Então eu faço quem vier primeiro. Certo? Então, 4 vezes 3. Olha só, 4 vezes 3 é a primeira que eu vou fazer. Isso aqui dá 12. 12 dividido por B. É a mesma coisa que escrever 12 sobre B. Ou, se você preferir, você transforma em fração antes, né? Você pode escrever assim. Primeiro, 3 sobre B. 3 sobre B. Vezes, repete o 4 aqui separado da fração. 4 vezes 3 sobre B. A gente já sabe que isso aqui, o número que está de fora, multiplica o número que está em cima na fração, 4 vezes 3 sobre B, que no final das contas vai dar 12 sobre B. O que você precisa lembrar é que, basicamente, o que você precisa lembrar é que a divisão, ela gera frações. É o sinal de divisão que significa fração. Então, 3 dividido por A é igual a 3 sobre A. A dividido por 3 é igual a A sobre 3. Não pode esquecer isso, certo? Então, nós temos que 4 vezes 3 dividido por B pode ser escrito como 4 vezes 3 sobre B, que vai ser escrito como 4 vezes 3 sobre B, que significa, em outras palavras, 12 sobre B, como a gente havia escrito antes. E agora, mais uma. Esse caso aqui, esse caso é diferente desse caso aqui em cima, certo? Olha só, vamos ver esse caso aqui. Quando você coloca o sinal entre parênteses, você está pedindo para resolver isso
Primeiro, resolva essa parte da expressão primeiro. Ou seja, é um número só. É uma coisa só. Você não pode separar o 3 vezes b. Se você não pode separar o 3 vezes b, então olha só, tem um sinal de divisão aqui que você só vai resolver depois de resolver o 3 vezes b. Então 3 vezes b é uma coisa só. 3 vezes b vai ser colocado na parte de baixo da fração, que vai ter o 4 na parte de cima. Então olha a diferença. Na hora que você colocou parênteses, você colocou parênteses para fazer o 3 vezes b ser considerado uma coisa só, um número só. Ele tem que ser colocado todo ele embaixo da fração, por causa dos parênteses, certo? Veja só aqui, olha a diferença, vamos lá. Eu vou comparar de novo. Imagine que você escreve 4 dividido por 3 vezes b. A gente já escreveu isso, sem os parênteses. A gente resolve primeiro essa divisão, porque ela vem na frente. 4 terços vezes b, que dá 4 vezes b sobre 3. Por quê? Porque o número, quando é multiplicado a uma fração, ele é multiplicado na parte de cima. 4 terços vezes b é 4 vezes b sobre 3. Nesse caso, por causa dos parênteses, isso aqui foi considerado uma coisa só. Uma coisa só. E aí ele foi todo ele jogado na parte de baixo da fração. Lembra que o número que aparece antes do sinal de dividir tem que vir para cima, o sinal de dividir é o próprio traço, e o outro número, uma coisa só que está entre parênteses, teve que ser jogado na parte de baixo. E aí nós podemos simplesmente escrever assim, né? 4 sobre 3b. Lembrar que quando você está multiplicando, né, uma letra, 3 vezes a gente pode escrever assim, né? 3a. 5 vezes x, a gente também pode escrever assim, 5x. Ou seja, quando existe uma multiplicação entre um número e uma letra, uma incógnita, a gente pode suprimir o sinal de multiplicação, a gente pode simplesmente não escrever. Então, em outras palavras, 108 vezes y. 108 vezes y pode ser escrito como 108y. Dá no mesmo, ok? Lembretes dados, espero que você não confunda mais como escrever suas frações. Tem alguns detalhes. Nós vamos trabalhar também com frações com potências e com raízes nos nossos próximos vídeos. Se quiser ver mais alguns vídeos anteriores, sempre aparece aqui no final do vídeo um link para a última aula. Então, se não apareceu agora, apareceu no início um link para a aula anterior, para o vídeo anterior. E se você quiser qualquer dúvida que você tenha, comenta aqui embaixo ou vem nas minhas redes sociais e avisa, professor, eu estou em dúvida com isso. Gostou desse vídeo? Compartilha, curte, né? Inscreve no canal, marca o sininho para ficar sempre sendo lembrado quando alguma novidade vier, tá certo? Um grande abraço, que Deus te abençoe, a gente se vê no nosso próximo vídeo.